Olá pessoal do primeiro ano, tudo bem? Espero que todos vocês estejam muito bem e com bastante saúde. Teremos uma sequência de aulas aqui gravadas, né? Para que nós possamos adiantar a questão das apostilas, para que quando retornarmos a gente possa focar mais nas montagens, para que tenhamos mais tempo de fazer os experimentos com as montagens. Nessa primeira aula vamos trabalhar o sismógrafo, né? Que é aquele aparelho que mede a intensidade dos terremotos, na escala Richter e tudo mais. Então peguem lá a apostila do sismógrafo e a gente vai continuar a aula depois. Bom, vocês já devem estar aí com a apostila na mão, né? Então, prosseguindo, o que podemos medir com o sismógrafo? O sismógrafo é responsável por detectar os movimentos do solo e amplificar esses movimentos, produzindo um registro que pode ser visível e interpretado pelos cientistas. Para que vocês possam entender um pouquinho mais, deem uma olhadinha nesse vídeo. Os terremotos são tremores de terra causados pela liberação repentina da energia acumulada nas rochas. O ponto da superfície da Terra, localizado logo acima do ponto de origem dessa liberação de energia, chama-se epicentro do terremoto. Quanto mais próxima do epicentro estiver uma região, maior será o impacto do terremoto sobre ela. Observe como os cientistas determinam a localização do epicentro de um terremoto. Quando um terremoto ocorre, ondas se propagam em todas as direções. Existem dois tipos principais de ondas, as ondas P, ou primárias, e as ondas S, ou secundárias. As ondas P provocam a compressão e a expansão das rochas, propagando-se a uma velocidade de aproximadamente 5 km por segundo. Já as ondas S são responsáveis pelos danos materiais. Elas viajam pela crosta terrestre movendo-se para cima e para baixo a 3 km por segundo aproximadamente. Esses dois tipos de ondas são detectados por um instrumento chamado sismógrafo. Inicialmente, o aparelho detecta a chegada das ondas P. Um pouco depois, ele informa a chegada das ondas S. A diferença de tempo entre a chegada dessas duas ondas determina a distância do epicentro ao local onde o sismógrafo está. Ou seja, utilizando um sismógrafo é possível saber a que distância do aparelho está o epicentro do terremoto. Mas apenas um sismógrafo não é suficiente para a posição exata do epicentro. Imagine, por exemplo, que os registros feitos por um sismógrafo A apontem que o abalo começou a 300 km de distância dali. O epicentro do terremoto poderia estar em qualquer ponto da circunferência centrada em A e com raio de 300 km. Agora, suponha que em outro lugar um sismógrafo B indique que o epicentro do terremoto está a 200 km de distância. Com esse dado, concluímos que o epicentro está nesta circunferência. As circunferências determinadas pelos dois sismógrafos são secantes, pois têm dois pontos em comum. Por isso, quando combinamos as informações dos dois sismógrafos, descobrimos que o epicentro do terremoto poderia estar em dois locais. Então, para encontrar o local exato do epicentro, é necessário um terceiro sismógrafo. Se esse sismógrafo registrar que o epicentro está a 150 km de distância, determinamos a localização exata do epicentro por meio da combinação de todas as informações. Primeiro, vamos colocar as coisas em contexto. O ano era 1932 e os sismólogos e físicos Beno Gutenberg e Charles Francis Richter trabalhavam no laboratório sismológico da California Institute of Technology, nos Estados Unidos, que foi fundado e era dirigido por Beno Gutenberg. O principal problema que necessitava de solução na época era fornecer informações regulares e fazer relatórios sobre a força dos terremotos que atingiam aquela região, que é uma região extremamente ativa sismicamente.
Para quem não se lembra, a Califórnia está sob uma falha transformante, chamada Falha de San Andreas, que atravessa esse estado dos Estados Unidos por aproximadamente 1.200 quilômetros. Essa falha é a fronteira tectônica entre a placa do Pacífico e a placa norte-americana e está acompanhada de diversas outras falhas menores que bordeiam uma falha principal. Então, dá para imaginar que um dos maiores interesses desses pesquisadores era saber mais sobre os recorrentes terremotos que atingiam a região. Só que isso era a década de 30, então era uma época que nem a teoria da tectônica de placas ainda tinha sido proposta. O sistema de classificação vigente para terremotos era o sistema de Mercalli, criado em 1902 pelo padre e geólogo italiano Giuseppe Mercalli. A escala de Mercalli atribuía números romanos de 1 a 12 aos terremotos de acordo com os danos que eram causados por eles às pessoas e à infraestrutura de uma cidade. Essa escala é, portanto, qualitativa e até hoje é usada, mas somente se aliada a uma escala quantitativa, como, por exemplo, a escala Richter. Então, Richter e Gutenberg tinham a tarefa de fazer uma escala quantitativa. Eles tinham um sismógrafo no laboratório que estava medindo as amplitudes das ondas que chegavam ao laboratório devido a um terremoto. Então, vamos falar sobre o problema que Richter estava tendo nas suas próprias palavras, numa entrevista que ele deu em 1980. Ele fala: eu achei um artigo de 1928 de um professor chamado Kei Wadati, no Japão, no qual ele comparava grandes terremotos, plotando o máximo movimento da superfície em relação à distância ao epicentro do terremoto. Eu tentei um procedimento similar para as nossas estações, mas a enorme variação entre as maiores e menores magnitudes se mostrava dificilmente gerenciável. Então, ele tinha uma variação tão grande que ele não estava conseguindo plotar no mesmo diagrama. E daí ele continua na entrevista. Dr. Beno Gutenberg, então, deu a sugestão natural de plotar essas amplitudes logaritmicamente. Eu tive sorte, porque diagramas logarítmicos são um dispositivo do diabo. Então, o que ele tinha aqui? Ele tinha um sismograma que dava as informações para ele sobre o terremoto que chegava na estação. Então, ele tinha a informação do horário em que a onda P chegava, do horário em que a onda S chegava e da amplitude da onda S, a máxima amplitude. E o que ele queria fazer era plotar essa máxima amplitude versus a distância ao epicentro. Só que esse intervalo de tempo entre as chegadas aqui dessas ondas dá para você o epicentro do terremoto. E existem vários métodos para fazer isso. Eu vou exemplificar aqui um desses métodos, que é o método de Wedge, onde você usa aqui esse diagrama de viagem-tempo versus a distância do epicentro, e você encaixa o tempo entre essas curvas aqui das ondas P e S. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem 24 segundos, mas vamos dizer que a gente tem um outro caso, onde a diferença vai ser de 7 minutos. Então, a gente vem aqui, ver qual que é essa distância aqui de 7 minutos, e o que a gente vai fazer é encaixar os nossos 7 minutos entre essas curvas aqui. Então, vamos ver. Mais ou menos aqui, um encaixe. A gente vem e projeta aqui no eixo X, e isso dá 5.800. 5.800, então, seria a distância ao epicentro. Então, dessa forma, o que ele tinha é a amplitude da onda S e a distância ao epicentro. E, a partir disso, ele fez uma relação entre esses dados, e ele produziu um nomograma. Um nomograma nada mais é do que uma forma de visualizar o que um conceito ou uma equação está te dizendo. Então, nesse nomograma, o que a gente tem é a magnitude na escala Richter, que vai ser essa magnitude aqui. Essa magnitude vai ser igual ao logaritmo na base 10 da amplitude, mais um fator de correção da distância, que a gente pode pensar como sendo essa parte aqui desse nomograma. Então, para você plotar, para você descobrir qual que é o grau na escala Richter de um terremoto que você registrou na sua estação, o que você tem que fazer é ligar os pontos. Então, você vai ter aqui, vamos dizer que no seu sismograma aqui você tem uma amplitude de 100 milímetros.
e você tem uma distância ao epicentro de, vamos dizer, 100 quilômetros. Então, você liga esses pontos e o local que a sua reta cruzar essa escala aqui do meio vai ser a sua escala de magnitude Richter, certo? Então, aqui nesse caso, você vai ter um terremoto de magnitude 5. Agora, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que essa escala aqui, apesar dela estar sendo mostrada aqui como linear, ela não é linear, gente, ela é uma escala logarítmica. Então, vamos dizer aqui que a gente tem a nossa escala Richter nessa reguinha aqui. Um terremoto que tenha magnitude 1 vai ser 10 vezes menor do que um terremoto que tenha magnitude 2, porque cada vez que você anda uma distância dessas, uma distância aqui, uma distância aqui, uma distância aqui, cada vez você está multiplicando por 10, porque essa é uma escala logarítmica, certo? Então, uma escala logarítmica, em uma escala logarítmica, cada um desses aqui vai ser 10 vezes maior do que o anterior. Então, um terremoto de magnitude 3 vai ser 10 vezes maior do que um terremoto de magnitude 2, 10 vezes maior que um terremoto de magnitude 1. Então, um terremoto de magnitude 3 vai ser 100 vezes maior do que um terremoto de magnitude 1, certo? Porque ele vai ser 10 vezes maior que o 2, que é 10 vezes maior que o 1. Então, vamos plotar aqui esses exemplos aqui que eu escrevi de terremotos que aconteceram no planeta, já. Então, esse terremoto aqui, o terremoto do Chile, que aconteceu em 22 de maio de 1960, é o maior terremoto já registrado. Ele bateu 9,5 na escala Richter. Esse segundo terremoto, esse segundo exemplo aqui, foi o terremoto de 2004, que deu aquele tsunami na Indonésia. E esse terremoto, ele bateu 9,1 na escala Richter. O maior terremoto que já aconteceu no Brasil foi um terremoto que aconteceu no Mato Grosso, em 1955, que foi 6,6 na escala Richter. E em agosto de 2017, a gente teve um terremoto aqui em Montes Claros que bateu 2,2 na escala Richter. Então, o que a gente tem que entender nessa escala é que ela não é uma escala linear. Porque quando você olha isso, você pode falar, nossa, então o terremoto do Mato Grosso não foi tão menor assim do que o terremoto na Indonésia. Gente, foi, porque cada vez que você anda uma distância dessas, você está multiplicando por 10. Então, aqui, por exemplo, você pode falar que o terremoto de magnitude 3, ele vai ser 2 distâncias maior do que o terremoto de magnitude 1. Então, ele vai ser 100 vezes maior do que o terremoto de magnitude 1. E da mesma forma, a gente pode pensar sobre esses outros terremotos aqui. O terremoto do Mato Grosso, por exemplo, que é 6,6, ele está a 2,5 distâncias do terremoto que aconteceu na Indonésia, que é de 9,1. Então, essa distância aqui, ó, é uma distância de 2,5. Então, o terremoto que aconteceu na Indonésia vai ser 2,5 vezes maior do que o terremoto que aconteceu no Mato Grosso. E isso, se a gente fizer na nossa calculadora, vai dar 316. 316 é o número de vezes que esse terremoto da Indonésia foi maior do que o terremoto do Mato Grosso. Da mesma forma, você pode pensar no terremoto que aconteceu em Montes Claros. Esse terremoto é 2,2, deu 2,2 na escala Richter. O terremoto que aconteceu no Chile é 9,5. Então, se a gente fizer aqui, ó, 9,5 menos 2,2, 7,3. Então, o que você vai fazer aqui é fazer 10 elevado a 7,3 para saber quanto que o terremoto do Chile foi maior que esse terremoto de Montes Claros. Então, vai ser 7,3
Gente, isso aqui está dando 19 milhões, quase 20 milhões. Então, o terremoto que aconteceu no Chile foi 20 milhões de vezes maior do que o terremoto que aconteceu em Montes Claros. E é assim que você determina, você entende qual que é o significado dessas diferenças nos graus da escala Richter. Como vocês acabaram de ver o vídeo, né, muito bem explicado pela professora aí, nós temos na apostila um gráfico que mostra a escala de magnitude de um terremoto, né? Então nós temos lá entre 1.0 e 1.9, não sentido, mas pode ser gravado por topografia. 2.0 a 4.9, vibrações são detectadas. De 5.0 a 5.9, janelas chacoalhando ou quebradas, danos leves. De 6.0 a 6.9, rachaduras em prédios e galhos caindo. De 7.0 e 7.9, de 8.0 a 8.9, colapso de edifícios, deslizamentos de terra. 9.0 ou maior, devastação e muitas mortes. Vocês observaram aí que na apostila existem várias programações e várias fórmulas matemáticas, né, que nós vamos inserir dentro da programação, e o nosso protótipo que a gente vai estar utilizando, ele vai simular uma leitura de um terremoto, né? Então ele vai fazer a demonstração e através dessa leitura vai aparecer em um gráfico depois que a gente vai aprender a utilizar dentro da programação do Mindstorms, né, do EV3. A gente vai abrir conforme o tempo que a gente colocar na programação, o ciclo de tempo ou a intensidade dos movimentos, né, que ele vai fazer a leitura, então vai ter um gráfico diferente. Então essas leituras, quando nós retornarmos em sala de aula, lá no laboratório, a gente vai poder fazer essa simulação do terremoto, tá? É uma parte bem bacana que eu acho que vocês não usaram ainda. Como eu disse também, a questão da programação é uma programaçãozinha um tanto complexa e nós teremos que inserir vários parâmetros, né, para que esse registro passe para o gráfico depois, né, para que a gente possa interpretar a atividade do terremoto, da simulação. Então essa é a parte teórica da apostila, que a gente seria mais leitura, né? Os exercícios que a gente vai fazer vai ser no laboratório, no computador, então não tem muita coisa para preencher na apostila, e sim através de uma leitura, esse vídeo que eu passei para vocês, e eu vou deixar alguns links, vou passar para a Luciene alguns links para que ela encaminhe para vocês, que tem um material bem bacana explicando um material mais aprofundado, tá, a respeito disso. Lógico, quem quiser se aprofundar nesse assunto, tá certo? E provavelmente vocês estarão vendo isso também com os outros professores ao decorrer desse ano letivo, tá certo? Então esse foi o nosso primeiro encontro aí virtual, tá certo? E logo estaremos de volta, tá? Um grande abraço e até logo.